Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. A minha entrevistada de hoje é Suelen Oelk, que é engenheira agrônoma, gerente de contas estratégicas da Agtech Cima, que é o Sistema Integrado de Monitoramento Agrícola. E o tema da nossa entrevista será Greening, ameaça aos laranjais brasileiros. Oi, Suelen, tudo bem? Como é que você está? Olá, Divino, tudo bem? E você? Tudo ótimo, é um prazer falar com você. Seja muito bem-vinda ao programa Morado no Campo, ao podcast AgriProsa. E apesar de no meu estado não ter tantos laranjais assim, vamos falar de um problema que tem causado muitos prejuízos no Brasil, né? Sim. Muito bem. Suelen, me conta um pouco do seu trabalho, quem é você e quem é a Cima também. Divino, meu nome é Suelen e eu sou gerente de contas chaves aqui na Cima. Aqui dentro eu faço um trabalho realmente muito direcionado ao cliente, então ao sucesso do cliente, acompanho o cliente em toda a jornada dele e em conjunto ali com o time comercial, né, para que a gente possa atender esse cliente da melhor forma possível. A Cima, ela é uma startup argentina, ela já está presente basicamente em toda a América Latina, então já temos escritórios em Colômbia, Venezuela, mas onde somos fortes mesmo é na Argentina. Estamos no Brasil desde 2018, onde viemos fazendo diversas atividades com diversas multinacionais, diversos tipos de projetos, enfim. E hoje eu estou aqui em Curitiba, onde é o nosso escritório, nossa sede aqui no Brasil. Você trabalha especificamente com a cultura da laranja ou não? Você trabalha com outras culturas também? Não, aqui eu trabalho com a cultura que aparecer, né? Pra gente fazer o monitoramento. O aplicativo, ele é muito generalista, então você consegue fazer o monitoramento das mais diversos tipos de cultura. Explica para mim como é que é feito esse monitoramento, como é que é esse aplicativo. Bom, a Cima, ela tem o aplicativo, que é a ferramenta Campo, que você utiliza, então, para fazer as inserções, né? Ele é basicamente um aplicativo de gerenciamento agrícola. Então, desde o plantio até a colheita, você consegue colocar as informações ali com base nos talhões. Então, você faz ali o cadastro da sua área e você pode fazer esse monitoramento, você pode fazer no acompanhamento das pulverizações, colheita, enfim, de qualquer atividade realmente que você queira lançar no aplicativo. Depois disso, você faz a sincronização, porque nós temos também um ambiente web. No ambiente web, você consegue, então, ver tudo que você lançou de forma mais facilitada. Você tem acesso até mesmo a dashboards para ter insights e poder fazer um manejo mais assertivo, né? Esse aplicativo, ele é utilizado apenas online ou offline também? Offline também. Esse aplicativo funciona 100% offline no campo. Você só vai precisar da internet realmente só para logar ele e baixar o aplicativo. Nossa, em muitos lugares tem uma dificuldade com a internet, né? Sim, é por isso mesmo que já é offline. Muito bem. Bom, vamos falar de laranja. O Brasil é um dos maiores produtores de laranja do mundo, não é, Suelen? Ele atualmente, né, ele é o
o maior produtor de laranja do mundo, e a gente também exporta muita laranja. Até mesmo, alguns tempos atrás, estava saindo várias notícias falando sobre o quanto o suco de laranja era consumido no mundo, que a cada 5 copos de laranja, 4 veio do Brasil. Então, é realmente um mercado extremamente importante para o Brasil, né? É interessante isso. Essa semana ainda eu estava vendo um dado assim, né? Então, isso que você falou, de cada 5, 4 são brasileiros, né? E essa notícia falava exatamente isso. Na Europa, de cada 10 copos de suco consumidos, suco de laranja, 9 são brasileiros. E Imagina. nos Estados Unidos também não é muito diferente, né? É mais ou menos a mesma coisa. E o nosso suco de laranja ele é muito respeitado no mundo todo, né? Sim, exato. Isso que os Estados Unidos também é um dos grandes produtores, né? Exatamente. Mas quem mais importa da gente é a União Europeia. Quase 76%, um número bem alto, assim. É uma coisa assim absurda. Aliás, o agro brasileiro tem dessas coisas, né? A nossa produção de carne, a nossa produção de laranja, a nossa produção de soja. É tanta coisa que a gente é bom e que lá fora é reconhecido, né? Eu acho que a gente precisa conhecer um pouco mais, né, Suelen? Sim, a gente tem que se valorizar muito, né? É um país imenso em extensão, com um clima muito propício para desenvolver várias culturas, então a gente consegue realmente ser o celeiro do mundo, como dizem, né? Sueli, os produtores por exemplo, de soja, estão passando por um momento complicado com o preço das commodities, né? O milho também está passando por um momento complicado. E esse setor da laranja, como é que está? Bom, o setor da laranja, né, devido às doenças que a gente andou acompanhando, até mesmo do greening que a gente vai falar hoje, e até mesmo com relação às temperaturas, aos fenômenos climáticos que tivemos esse ano no Brasil, tivemos uma diminuição da oferta, mas a demanda continua lá em cima. Então, o preço foi lá para cima. Eu estava acompanhando algumas notícias e semana após semana saíam informativos ali da Fundecitrus falando do quanto estava aumentando o preço, né? Porque realmente a demanda não para. Porém, a oferta diminuiu muito em decorrência dos fatores climáticos, do greening e também de outras doenças. Quais são os principais desafios enfrentados pelos produtores brasileiros? Você falou aí da questão climática, mas tem outros além desses? Bom, temos a questão climática, né? Mas eu acho que agora, a principal questão é realmente o greening, porque é uma doença extremamente devastadora, né? Uma vez que ela afeta a planta e não há mais o que fazer. Além do greening, tem algumas outras doenças e pragas também que afetam os laranjais? Ou o greening é o único deles? Não, nós temos diversas pragas, temos bicho-furão, minador do citro, cigarrinha, cancro, temos ácaros também que atacam os citros, clorose, leprose, enfim. Temos uma lista vasta de doenças, porém, no momento, a mais preocupante é essa. Você falou aí de uma série de coisas, você falou o nome cigarrinha. Essa cigarrinha é a mesma do milho ou não? É diferente? Não, é uma cigarrinha diferente. Ah, tá. Temos várias espécies. Porque eu vou te falar, quando eu falo em cigarrinho, acho que todo mundo se arrepia, né? Porque Sim. A Cima até mesmo acompanhou um projeto, né? O Esquadrão de Combate à Cigarrinha, para fazer para a cigarrinha de tanto que estava tendo, assim. E era muito alarmante, era realmente dava medo, sabe? Uhum. Vamos falar de greening, então. O que é esse bendito... A palavra green significa verde. Esse greening vem do verde ou não? Não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra? Exato, vem dos sintomas, né? Quando essa doença já foi descoberta há mais de 100 anos na Ásia. Porém, quando chegou no continente africano, o pessoal lá começou a chamar ela de greening. E quando chegou no Brasil, a gente adotou esse nome greening, que é bem mais fácil pra gente, né? Então ficou greening ou HBL. Ela foi descoberta há mais de 100 anos, você disse? Há mais de 100 anos, na Ásia, continente. Mas no Brasil ela tem feito estrago aí há quanto tempo? A partir dali de 2004, né, a gente já começou a ver sintomas das doenças nos nossos pomares. E a partir daí, então, mas até então, ela era uma doença secundária, né? Porém, nos últimos anos, ela acabou se tornando a principal doença. Ela acabou se disseminando de uma forma muito rápida também, né? Hoje, todas as regiões citrícolas do Brasil, os principais polos, já têm a presença da doença.
Então, acabou que não teve para onde fugir, né? Muitos agricultores até tentaram mudar de áreas e alguns abandonaram os citros por conta dessa doença, que realmente é devastadora. Como é que está a situação do greening no estado de São Paulo, por exemplo? Porque o estado de São Paulo é um dos principais produtores, né? Como é que está lá? Os produtores têm enfrentado muitos problemas? Sim. Os problemas com o greening, eles são extremamente danosos. Então, a gente teve aí a devastação de pomares, né? Em São Paulo, no Triângulo Mineiro, em outras regiões também produtoras, no Paraná. Então, em todos os lugares, eles têm enfrentado os mesmos problemas que o greening tenha afetado, né? Creio que a temperatura que a gente tem aqui favorece muito, né? E a falta de controle muitas vezes também. Então, faltava um entendimento do produtor do quanto era importante o controle realmente em conjunto, né? Pensar em conjunto e não tentar controlar sozinho essa praga. Você falou de temperatura. A gente tem vivido um momento de 2023 para cá, um momento bem complexo, com temperaturas altíssimas, mas muito altas mesmo, né? Sim. Isso na maior parte do Brasil. E as chuvas estão, assim, numa inconstância muito grande, né? Às vezes vem cá, de repente chove um monte, chove, sei lá, 100 milímetros. Só que aí passa um mês sem chover, 40 dias sem chover. E isso é realmente um problema, né? Se chovesse, sei lá, 5 milímetros a cada dia, resolveria o problema. Mas não é assim, a natureza funciona do jeito dela, né? Esse volume de chuva inconstante, com essas temperaturas muito altas, tem favorecido a doença? Com certeza. Essa doença, né, ela é causada por uma bactéria que tem um inseto vetor, né, como transmissor. E então, tudo que afeta esse inseto afeta diretamente a incidência dessa doença. Então, ao vermos essas temperaturas altíssimas, né, favorecem muito o inseto vetor. A Pladiaforina citri, o psilídeo, se desenvolver bem, ele precisa de temperaturas de 10 até 33. Então, para ela tá perfeito. E sem as chuvas ali para cortar o ciclo dela ou tentar alongar, diminuir as temperaturas, ela só acaba se desenvolvendo ainda mais rápido, né? No verão, esse inseto vetor, ele consegue completar o ciclo dele em até 14 dias. Já no inverno, quando as temperaturas estão mais baixas, ele demora até 40. Então, imagina o quanto que isso consegue aumentar a população do inseto, só pelo fato da temperatura ali e da falta de chuvas, né, não estarem como nos anos anteriores. Então, isso só agrava o problema. Eu acho que é interessante a gente observar que o greening não é um problema só no Brasil, né? Hoje, por exemplo, você falou dos Estados Unidos, que é um grande produtor de laranja, lá também ele é um problema, não é? Sim, ele se espalhou em vários continentes, então em toda a América Latina a gente já tem greening, a gente tem nos Estados Unidos, a gente tem na Índia, os principais produtores todos já têm a presença do greening, então é uma preocupação mundial mesmo. Uhum. Só para deixar bem claro aqui que no ano passado, em novembro de 2023, a Agrodefesa soltou uma informação de que no estado de Goiás não há registro de greening, não há ocorrência de greening. Inclusive, uma das medidas que a Agrodefesa toma, eu não sei se aí no estado do Paraná onde você está, se acontece a mesma coisa. Aqui em Goiás, quando eles encontram aquele pessoal vendendo mudas de laranja nas ruas, aqui acontece muito, né? De repente aparece uma caminhonete cheia de muda e tal. Quando a Agrodefesa pega, a tendência é destruir aquelas mudas. A população fica indignada muitas vezes. Ah, mas por que não doa? Por que não... Mas justamente, eles destroem as mudas porque essas mudas elas podem trazer doenças, né, para o estado, né, para os pomares locais. E uma das medidas de controle é justamente essa, é fazer com que as mudas sejam destruídas como forma de que isso não aconteça. Aí no Paraná acontece a mesma coisa? Que acontece a mesma coisa. Também vai ter um monte de gente vendendo aqui. Só não sei como que é feito o controle, né? Não sei se realmente pegam e destroem, não sei como que é feito. Aqui eu sei que destrói. Como é que o citricultor consegue identificar o greening, Suelen?
Bom, ele consegue identificar a partir dos sintomas. Eles são diferentes nas plantas mais novas das plantas mais velhas. Então, plantas ali até 2 anos, elas tendem, né, assim que são infectadas, já apresentarem sintomas muito mais cedo do que em plantas mais velhas. Então, os sintomas são as folhas do laranjal, né, da laranja, dos citros, geralmente é uma coloração de verde bem escura. Essa coloração, ela acaba mudando. Então, a gente começa a ter algumas manchas ali, um verde mais claro, mais amarelado. Você não consegue muito bem distinguir aonde termina o verde, onde começa o verde mais claro, o amarelo. Então, esse é um dos sintomas. Mais tarde, essas folhas afetadas também tendem a cair, diminuindo também a capacidade fotossintética da planta. Vemos as mesmas coisas no fruto, né? Então, o fruto também, quando ele tá verde ainda, ele já começa a apresentar aquela coloração meio esverdeada, mais clara, amarelada. Com o tempo, esses frutos também tendem a cair. Quando você abre um fruto afetado pelo greening, você consegue ver também a diferença, é extremamente visual. Você consegue ver o quanto ele parece mais seco, ele tem uma casca mais grossa. Vemos também, não só ali no produto primário, né, que seria a laranja ali, mas também no produto final, que seria o suco de laranja. A gente percebe que o sabor muda, fica um sabor mais ácido. Então, tudo isso é indício de greening. E o produtor consegue diretamente ali, fazendo seus monitoramentos, né, verificando como está o seu pomar, ele consegue ver claramente essas plantas afetadas. Mas temos também plantas que demoram muito mais para terem sintomas. Mas, mesmo ela sem apresentar sintomas, ainda assim, ela pode ser ali um ponto de inóculo, né, dessas bactérias. Então, tem que prestar muita atenção. Tanto que nos monitoramentos, geralmente recomendo que as pessoas sejam realmente muito bem treinadas para conseguir identificar ali no comecinho mesmo, conseguir identificar qualquer sinal da doença, porque o melhor mesmo seria erradicar essa planta para que ela não sirva como inóculo, né, para o restante da área. Pô, pelo que você está falando aí, então, acho que ele nem consegue, o citricultor, ele não vai nem conseguir vender essa laranja, né? Porque ela praticamente não vai ter valor comercial, né? Para in natura, geralmente não vai conseguir vender, já vai ser um fruto muito menor e tudo mais. Agora, para suco, dependendo de como foi afetada essa planta, de como está o fruto, ainda consegue fazer um suco e mais para esse lado, né? Mas isso não traz nenhum prejuízo para a saúde humana? Não. Somente as plantas mesmo. Certo. Agora deixa eu entender uma coisa. Geralmente quando a gente passa por um laranjal, então você tem ali milhares de plantas, né? Uhum. O citricultor identificou, sei lá, uma planta infectada. Ele falou, nossa, essa aqui está infectada. Você falou que o ideal é ele cortar a planta, é isso? Exatamente. Então ele tem que erradicar essa planta, porque uma vez que essa planta foi infectada, não há mais o que fazer. Essa doença, ela não tem cura, né? Então, o que ele vai ter que fazer? Erradicar. Cortar essa planta ali bem rente ao solo, né? Eliminar ela completamente. Antes de cortá-la, até mesmo passar um inseticida, porque ali no ato do corte, muitas vezes, pode ser que o inseto que está ali, né, esse inseto vetor, ele pode acabar migrando para outras plantas do pomar. Então, já passe ali um inseticida, corte a planta, já passe um herbicida ali no toquinho que vai sobrar para que ele não ramifique, porque as ramificações que vão sair dessa planta já vão estar infectadas também. Então, a eliminação realmente completa dessa planta. Tá, o que eu quero entender é o seguinte, as plantas vizinhas ali, eu tenho que eliminar também, ou se eu achar que elas não estão infectadas, eu não tenho essa necessidade de eliminar? Não, eliminamos somente plantas com sintomas. Certo. Essa planta aqui foi cortada, pode ser jogada fora ou tem que, sei lá, de repente queimar? O que faz com isso? Não precisa queimar e tal. Você passou ali o herbicida, ela vai secar, vai morrer ali mesmo. Já passou o inseticida, já matou tudo que tinha. Então, não tem a necessidade de queimar, assim, não precisa. Uhum. Agora vamos para as medidas que podem ser adotadas para evitar a doença. Porque uma coisa é ele chegar lá e falar, nossa, tem uma planta aqui que está infectada. Outra coisa é ele falar assim, eu posso evitar que essa doença venha a acometer aqui, né, o meu pomar. O que pode ser feito?
Bom, temos uma série de manejos que a gente pode fazer para evitar essa doença, né? Então a gente pode escolher, por exemplo, se ele ainda não implantou o pomar, está escolhendo um local e tudo mais, ele já pode começar escolhendo para uma área que não tem esse histórico de green, né? E começar ali já uma área nova, sem esse problema, né? Porém, ele deve ainda assim continuar fazendo suas pulverizações e tudo mais. Outra coisa que ele pode fazer é adquirir sempre mudas certificadas, né? Mudas de viveiro certificadas. A gente estava comentando agora há pouco, né? Dessas mudas que vendem à beira-estrada. Gente, isso é um perigo. Então, assim, somente mudas realmente certificadas, que ele tenha certeza de que não vai vir com nenhum tipo de doença. Podemos também plantar mudas já mais formadas, né, evitando que essa muda fique tanto tempo ali no campo e disponível ali, né, para a alimentação desse inseto vetor. Também um manejo mais intensificado nas bordas, porque o que acontece? Essa praga, ela migra de uma área para outra. Ela é um inseto muito pequenininho, né, esse inseto vetor, ele é muito pequenininho e ele faz pequenos voos. Mas com o vento e tudo mais, a dispersão dele é muito facilitada. Então, para ele entrar nesse pomar, é muito mais fácil, né? Então, essa bordadura, que é a região de entrada, é a que mais deve ser monitorada, que mais deve ter aplicações. Então, é o ponto de entrada, realmente, desse inseto. Então, sempre fazer um manejo ali mais intensificado nessas áreas, né? Também a inspeção de plantas, porque a gente fala muito do inseto adulto, né? Que é o que realmente vai conseguir se alimentar da planta e passar ali. Mas a gente também tem as outras fases do inseto. Ele pode ser um ovo, uma ninfa. Então, também é importante fazer esse monitoramento nos galhos, verificar se você encontrou ninfas, se você encontrou ovos. Isso pode até mesmo validar se a pulverização que você fez ali na área foi eficiente ou não. Porque se você continua encontrando, né, tem alguma coisa errada. Também fazemos um monitoramento, né, desse inseto, o adulto, com a utilização de armadilhas adesivas amarelas. Não sei se você já chegou a ver, um adesivão assim, amarelo, de 30 por 10, mais ou menos, ali, você instala na planta, semanalmente vai lá ver se teve psilídeo ou não. Tendo um psilídeo, você já precisa fazer a aplicação, mas é muito importante... Apenas um? Apenas um, você já precisa fazer a aplicação. Porém, né, é muito importante que você continue acompanhando como que foi a evolução dessa praga, né, após as aplicações, semana a semana. Esse que seria o manejo, né, mais eficiente que a gente tem agora para essa praga. Você falou do adesivo amarelo, foi isso? Isso. Uhum. Além desse adesivo amarelo, existem algumas outras ferramentas automatizadas, por exemplo, que você não tem a necessidade de ficar indo lá e ficar observando? Já tem alguma coisa no mercado assim ou não existe ainda? Sim, já existem armadilhas autônomas, né, que é como nós chamamos. Essas armadilhas, sem a necessidade de ter um monitorador ali, né, fazendo essa contagem, ela já faz a contagem sozinha, pode monitorar até mais pragas, né, do que a gente estaria monitorando ali, indo no campo semanalmente. Então, já existe essa opção. Só é um pouquinho mais, no momento, ainda é um pouquinho mais cara, né, do que a opção que a gente tem ali das armadilhas adesivas. Com as armadilhas adesivas, hoje a gente consegue cobrir uma área um pouco maior em relação aí às armadilhas autônomas. Você que é uma menina que está aí no mundo digital e trabalhando com um aplicativo, com um sistema, como é que está essa questão da inteligência artificial nesse monitoramento do greening? Já tem alguma utilização da inteligência artificial ou ainda não chegou até aí? Sim, já é realidade. No CIMA, por exemplo, a gente tem os alertas, né? Então, à medida que você vai inserindo informações, você consegue também ter alertas das regiões ali que estão perto ali, né, da sua localidade, né? Então, encontraram algum psilídeo, por exemplo, perto ali, dentro do raio que você estabeleceu,
o aplicativo já vai te avisar que você precisa fazer ali um monitoramento. Temos também agora dentro do nosso aplicativo, temos vários dashboards também para você poder acompanhar isso tudo ali em tempo hábil, né? De tomar uma decisão realmente de controle eficiente. Explica para quem não entende o que é dashboard. Dashboard seria basicamente pegar os dados que vocês inseriram ali, né, que o usuário inseriu ali no aplicativo, e com esses dados a gente consegue fazer visualizações. Então você consegue visualizar os seus dados de uma forma muito mais facilitada. E dessa forma você consegue desenvolver ali alguns insights, você consegue desenvolver alguns pensamentos críticos ali sobre a situação e tomar algumas medidas com base nesses dados. Seria isso. O dashboard seria onde aparecem aquelas planilhas, gráficos, aqueles negócios? Exatamente. São várias páginas com vários gráficos. Então, tornar os seus dados que você preencheu ali, que estava tudo numa tabela, em algo muito mais visual. É basicamente isso. É interessante isso que você está falando, porque às vezes a pessoa tem dados, mas não tem como manusear isso, às vezes não tem muita aplicabilidade, né? Então, com o dashboard fica mais fácil, né? Exatamente, a gente acima, né, já identificou isso há muito tempo, porque muitas vezes não adianta só o produtor ficar ali colocando informação no aplicativo, né? Porque muitas vezes ele não vai saber tratar aqueles dados, mas ele precisa saber as informações para tomar decisões. Então, a gente oferece também esse tipo de serviço de manipulação. O próprio aplicativo já tem os dashboards dele também, então é bem, bem bacana. Vale bastante a pena conferir. Você falou lá atrás que o produtor, o ideal é ele eliminar a planta que está infectada, né? Aí antes ele vai lá, joga foi um inseticida que você falou? Passar um inseticida na planta para matar os insetos que estão ali, mas passar também herbicida no que sobrou ali para poder matar também tudo que tinha ali, não brotar, né? Não rebrotar. Tá. Em algumas outras culturas acontece desses inseticidas ou herbicidas, eles havia uma tolerância, por exemplo, um inseto fica tolerante ao produto, né? Isso. Nesse caso, esses inseticidas que são encontrados no mercado hoje, eles são eficientes no controle desse inseto vetor ou existe esse problema também da tolerância? O que acontece? Os produtos que são feitos, né, tanto para essa quanto para outras pragas, eles funcionam. Usando da forma correta, conforme bula, né, eles vão funcionar. Mas, nesses casos, a gente precisa também rotacionar o modo de ação desses inseticidas, porque a gente tem diversos modos de ação de inseticidas. Então, a gente precisa fazer essa rotação. Porque o que acontece? Você sempre aplicando o mesmo produto, tem o mesmo modo de ação, ele vai acabar se acostumando com o produto, desenvolvendo uma resistência, e resistente com resistente só vai criando mais resistente. Então, com isso, a gente acaba perdendo a nossa tecnologia que foi desenvolvida. E para desenvolver uma tecnologia dessa, um produto, são muitos anos de estudo, muita pesquisa, são muitos testes. Então, a gente sempre tem que pensar nesse lado também. E não é porque você aplicou o produto uma vez que funcionou, você vai aplicar sempre. Não. Vamos rotacionar, né, os inseticidas conforme os modos de ação. E isso sempre muito importante, buscar uma orientação agronômica, né? Não fazer nada assim do jeito que dá na cabeça, não. Exato. Né? Utilizar somente produtos licenciados para a cultura, isso também é muito importante. Então, sempre procurar uma prescrição realmente de um profissional para você estar fazendo esse controle. Bom, você que trabalha com monitoramento, qual que é a eficácia do monitoramento, então, no combate ao greening? Bom, você precisa monitorar, né, de qualquer forma. Sem monitorar, você não vai saber como é que está a pressão, quais são os pontos ali de atenção dentro do seu pomar. Então, você precisa monitorar. E a eficiência é o fato de você conseguir saber aonde estão sendo os pontos críticos, fazer as aplicações necessárias, sem desperdício de produto também, né? Isso é bem importante. Então, você fazendo um bom monitoramento que cubra bem a área e represente bem essa área, você vai ter um bom, vamos dizer assim, você vai ter uma boa visão realmente do que está acontecendo no seu pomar. E com isso, você pode tomar as medidas necessárias. Porque, por exemplo, comentei, né, que a gente tem que fazer monitoramento também das ninfas, dos ovos e tudo mais. Cada fase requer um tipo de tratamento.
Então, tá aí também a importância. Em alguns casos, a gente pode utilizar até mesmo um manejo integrado de pragas. Em casos, por exemplo, de pomares em que não estão sendo utilizados, pomares domésticos e tudo mais, que não tem produtos, a gente poderia usar uma vespinha parasitoide para parasitar esses ovos e assim já matar o mal ali no ovo, já na raiz, né? Ou a gente poderia utilizar um tipo diferente de produto para as outras fases. Então, é muito importante o monitoramento para o tratamento correto dessa área. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar, para finalizar aqui a nossa prosa, o seguinte, porque às vezes as pessoas se assustam, né? Falam, vai utilizar inseticida, vai utilizar herbicida, mas tudo isso é feito com muito critério. A prova disso é que os europeus estão consumindo o nosso suco de laranja, conforme você mesmo disse, né? Exatamente. Aí a cada 10 copos de suco de laranja que eles consomem muito suco de laranja. 9 são brasileiros, quer dizer, ninguém iria consumir esse suco se ele não tivesse muita qualidade, se ele não fosse um produto muito bom, e eu acho que a gente tem que ter a consciência disso. Não é isso mesmo? Exatamente, cada produto tem a sua recomendação, tudo isso tem que ser seguido ali no campo e com certeza a gente toma o maior cuidado, a gente quer continuar exportando esse suco, até mesmo as outras commodities e tudo mais, a gente quer continuar tendo essa participação, né, no cenário mundial, então a gente se atenta muito a isso. Suelen, quem quiser saber mais informações, quem quiser tirar dúvidas com você, com a Cima, como é que acha vocês, onde é que vocês estão? Pode acessar o site da Cima, www.cima, S-I-M-A, né, @cima.ag. Ou temos também nosso e-mail de contato. Peraí, o site é... Repete o site. www.cima.ag. Se digitar cima.ag... Cima.ag, ok. Cima.ag. Tá bom. Se digitar cima.ag no Google... O arroba é lá pro Instagram. É isso? Isso, temos também o nosso Instagram, @cimabr, né? E temos também o nosso e-mail de contato, que é contato@cima.ag. Mas o arroba é cima.ag mesmo. Muito bem. Gostei de conversar com você, aprendi um monte sobre greening, já estou sabendo agora, se eu tivesse pé de laranja, eu já saberia o que fazer, né? Mas eu não tenho. Mas o importante é que muita gente que está ouvindo a gente aqui, que está assistindo também, tem laranjais. Isso vale não só para os laranjais comerciais, mas para aquele que a gente tem no fundo de quintal também, não é? Bom, para a gente fazer o controle dessa doença, é importante a participação de todos, né? Como a gente comentou, ela migra de uma região para outra. Então tá aí a importância da conscientização do produtor e de toda a sociedade, né? Em saber de não adquirir esse tipo de muda de beira da estrada, enfim. Suelen, brigadão, foi um prazer falar com você. Eu que agradeço, Divino, muito obrigada. Foi um prazer participar do programa e espero ter outras oportunidades. Com certeza você volta. Obrigado, abraço pra você, até mais. Eu conversei com a Suelen Oelk, engenheira agrônoma, gerente de contas estratégicas da Agtech Argentina Cima. Gente, eu fico impressionado a quantidade de startups argentinas que estão no Brasil e estão fazendo muito sucesso. Eles são realmente muito bons nisso, viu? O Brasil tem sido um campo muito fértil para as agtechs argentinas. A Cima é o Sistema Integrado de Monitoramento Agrícola. Nós falamos a respeito do greening, que é uma ameaça aos laranjais brasileiros. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.